Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda base, que é a evangelização. Falamos no vídeo anterior sobre a primeira base para cumprirmos com a missão da nossa igreja, que é a intercessão. Agora, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre a evangelização. Vamos lá? A evangelização está inserida na nossa missão que o Senhor Jesus nos entregou na grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, a grande missão da igreja nos dias de hoje. Cumprir com a grande comissão. Somos comissionados a cumprir com este mandamento, com esta missão que o Senhor Jesus nos entregou. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. E é muito importante. A evangelização, ela se coloca aqui no primeiro passo da grande comissão, que é ir, levar a palavra, pregar o evangelho a todas as pessoas. E é muito importante nós entendermos que o ir, ele é um mandamento que todos nós devemos cumprir. É uma missão que todo cristão recebeu do Senhor Jesus. Não está somente ligado à igreja, não está somente ligado ao pastorado, às pessoas que ocupam cargos na igreja. Não, ela está ligada a todo cristão que aceitou o Senhor Jesus, que entende o que é ser um discípulo do Senhor. Você entende a sua missão aqui na terra, que é levar a palavra do Senhor até os confins da terra, ir, fazer discípulos, batizar e ensinar pessoas. E hoje nós vamos ficar aqui somente no ir, porque nós estamos falando sobre a evangelização. E é muito importante o seu coração queimar pela evangelização. Então vamos falar sobre a evangelização à luz da grande comissão. Qual é a essência da evangelização? A essência da evangelização é tornar o evangelho conhecido entre todos os povos. Essa é a essência da evangelização. Então, esta essência que nós temos que ter guardada no nosso coração, de tornar o evangelho de nosso Senhor Jesus conhecido. E o evangelho é a boa notícia. Nós precisamos proclamar a boa notícia. Então, a essência da evangelização é essa, é levar, é tornar o evangelho conhecido, é levar e falar do evangelho, trazer essa boa notícia para as pessoas da melhor forma possível, da forma que elas consigam entender, consigam assimilar e consigam colocar esta boa notícia no coração delas. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 até o 17, diz assim: Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E por aí vai o versículo, mas eu quero parar por aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: como ouvirão, se não há quem pregue? Como o evangelho vai se tornar conhecido, se não há pessoas para pregar? E é por isso que nós estamos aqui, para incentivar você a levar o evangelho a todas as pessoas, para que elas possam conhecer o evangelho, conhecer o poder de Deus, conhecer o reino de Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E assim, através da evangelização, através da essência da evangelização, nós tornaremos o evangelho mais conhecido. Então nós precisamos preparar essas pessoas, preparar você para levar o evangelho. Precisamos inserir em você a essência da evangelização, que é a boa notícia, que é o evangelho, para que você possa levar o evangelho a outras pessoas. Porque como elas vão
dar crédito à pregação de nosso Senhor Jesus, sendo que não há pessoas que vão levar esta mensagem. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, qual é o propósito da evangelização? A evangelização tem o propósito de dar a oportunidade a muitas pessoas a conhecerem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito da evangelização é dar oportunidade para que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor possam conhecer e ter a sua vida transformada. Quando uma pessoa tiver a oportunidade de conhecer o Evangelho através da sua vida, eu peço que você traga o Evangelho até essa pessoa com clareza e com fidelidade à palavra. Muitas pessoas não se preparam biblicamente para evangelizar, e isso tem sido um fator muito negativo na vida dos cristãos. As pessoas não têm um conhecimento mais profundo da palavra de Deus e elas saem para evangelizar e são pegas em questões teológicas, são pegas em questões da vida a qual elas não têm uma resposta certa para dar. Então é muito importante você se preparar para que quando você sair para evangelizar, ou até mesmo no seu cotidiano evangelizar alguém, você tenha bases bíblicas claras e fiéis às Escrituras, à teologia bíblica, para que você possa levar com clareza a verdade e cumprir o propósito da evangelização, que é dar oportunidade às pessoas conhecerem o nosso Senhor de uma forma clara e fiel às Escrituras. Agora eu quero falar com vocês sobre a motivação da evangelização. O que nos motiva a evangelizar? A evangelização nos motiva para que através dela nós possamos glorificar a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho fosse confiado, assim falamos, não para agradar homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Aqui, os tessalonicenses, eles estão entendendo através da vida de Paulo que eles falam do evangelho não para agradar a homens, e sim para agradar a Deus. A motivação da evangelização não tem que ser encher uma igreja, a motivação da evangelização não tem que ser ter mais pessoas ao seu redor, para você falar para mais pessoas. A motivação da evangelização é glorificar a Deus. É por isso que muitos missionários vão para muitos lugares onde o evangelho não é pregado, porque eles não querem que o seu nome seja conhecido, mas sim o nome do nosso Senhor Jesus seja conhecido. Através das missões, muitas pessoas têm conhecido o evangelho, e o que motiva os missionários a cada dia a continuar pregando o evangelho, o que motiva os pastores, aqueles que saem para evangelizar, ou até mesmo aqueles que evangelizam seus amigos e familiares, é para glorificar a Deus. Deus, ele é glorificado quando nós nos motivamos na evangelização para glorificar o seu nome. É muito importante você ter isso guardado no seu coração. Não falamos para agradar a homens, para trazer alegria para o coração dos homens, nós evangelizamos para agradar o Senhor. Nós evangelizamos para honrar e glorificar a Deus, porque essa é a nossa missão da grande comissão, glorificar o Senhor através da evangelização. Então, somos motivados para glorificar ao Senhor. Devemos glorificar o Senhor através da compaixão pelas almas perdidas. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz assim: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o evangelizador, a pessoa que decide evangelizar, ela tem compaixão pelas almas. Porque muitas pessoas estão vivendo neste mundo sem um pastor, como ovelhas perdidas, sem conhecer o Evangelho. Então nós queremos glorificar a Deus através desse ato de que vamos levar o Evangelho
E essas pessoas que não conhecem a palavra, essas ovelhas perdidas, elas não estarão mais perdidas, porque nós nos motivamos em glorificar ao Senhor e mostrar compaixão a essas pessoas, levando o Evangelho. E é claro, vamos glorificar o Senhor não só na nossa atitude de evangelizar, não na nossa motivação de evangelizar. Nós nos motivamos a evangelizar para glorificar o Senhor. E glorificamos ao Senhor quando demonstramos compaixão às pessoas que estão perdidas, que não conhecem o amor do nosso Senhor. E assim, com essa motivação, por sabermos que há muitos lugares no mundo onde as pessoas nunca ouviram falar da palavra, há muitas pessoas até mesmo aí ao seu redor, você sabia disso? Talvez tenha um vizinho seu, uma vizinha sua que ainda não conheceu de forma clara, de forma fiel o Evangelho. E quando eles conhecerem através da sua vida, Deus será glorificado. Porque a sua motivação é ganhar aquela pessoa para o Senhor Jesus, para que ela não seja mais uma ovelha perdida, a qual nós estamos vendo nos dias de hoje muitas ovelhas perdidas, principalmente ovelhas que estavam no rebanho do nosso Senhor. Hoje, infelizmente, há um grande número de pessoas que já tiveram um contato com o Evangelho e hoje não estão mais nas igrejas, não estão mais tendo uma vida com o Senhor. Então é muito importante nós olharmos com compaixão, né, para essas pessoas, porque só podemos glorificar a Deus, nós só vamos nos motivar a continuar a evangelização, a anunciar a palavra do Senhor, se nós tivermos compaixão pelas almas. Certa vez eu perguntei para uma pessoa na igreja se ela tinha já chorado pelas almas, se ela tinha derramado lágrimas pelas pessoas que estavam perdidas. Porque somente quando nós tivermos compaixão, quando nós tivermos amor pelas almas, nós vamos despertar para a evangelização. Então a nossa motivação é saber que muitas pessoas precisam ser ganhas para Jesus. E nós, que já conhecemos o Evangelho, que já vivemos felizes com a boa notícia do Evangelho, nós precisamos levar essa boa notícia para outras pessoas, porque nós recebemos algo do céu maravilhoso e nós temos que compartilhar com as outras pessoas, principalmente com aquelas pessoas que estão perdidas, que nunca tiveram nenhum contato com o Evangelho. Então, a motivação do Evangelho é e sempre será em glorificar a Deus. Eu gostaria de continuar conversando aqui com você sobre a fonte de poder da evangelização. Pastor Léo, qual é essa fonte de poder da evangelização? A fonte de poder é o Espírito Santo. A Bíblia é clara e ela diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas é importante você não deixar tudo na mão do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, mas quem anuncia o Evangelho é você. O convencimento está entre Deus e o homem, na ação do Espírito Santo. Mas o anunciar do Evangelho está nas suas mãos. Então esse poder vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e é o Espírito Santo também que te dá direções na hora da evangelização. Você precisa confiar nesse poder do Espírito Santo para levar o Evangelho àquela pessoa e saber o que falar naquela hora. Às vezes nós não sabemos o que falar, não sabemos como abordar, por mais que nós tenhamos ferramentas hoje em dia, nós temos muitas ferramentas sobre evangelização, cursos sobre evangelização, por mais que você tenha tudo isso, é muito importante que você confie no poder do Espírito Santo naquela hora, porque ele sim vai te dar a palavra certa para você evangelizar, vai te falar como chegar ao coração daquela pessoa, e é importante você ter as bases bíblicas claras na sua mente, é importante você ter uma vida de íntima comunhão com o Espírito Santo, para que naquele momento o Senhor te use e você consiga levar com clareza,
com fidelidade às Escrituras, o Evangelho para aquelas pessoas que precisam ouvir, para as ovelhas que estão desgarradas. E é importante você entender que o poder da evangelização está no Espírito Santo. Estamos chegando quase ao fim e eu gostaria de dizer para você qual é o alvo da evangelização. O alvo da evangelização é persuadir as pessoas a terem uma reflexão sobre o poder do Evangelho sobre a vida delas. Então, o alvo da evangelização é fazer com que as pessoas se convertam ao Senhor através do conhecimento que você vai levar até elas, e elas, conhecendo ao Senhor, comecem uma caminhada com Jesus para se tornarem discípulos do Senhor. É muito importante a gente entender isso. O alvo da evangelização não pode ser encher uma igreja, o alvo da evangelização não pode ser para um ganho pessoal, como muitas pessoas às vezes fazem. Elas gostam de mostrar que estão ganhando almas para Jesus, porque elas levam um grande número de pessoas na igreja, porque elas estão enchendo a igreja, o local delas. Não. O alvo da evangelização é persuadir as pessoas a conhecerem o Evangelho e fazerem com que essas pessoas aceitem ao Senhor Jesus e comecem a ser discípulos do nosso Senhor. Esse é o alvo da evangelização. Pessoas que ainda não conhecem a palavra, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, vão passar a conhecer e se tornarem discípulos do Senhor. Começarem uma caminhada com o Senhor. Tá bom? E por fim, pessoal, eu gostaria de dizer para você qual é a definição do Evangelho. Eu gosto muito de ler muitos materiais, livros, e eu gostei muito de uma definição do que é o Evangelho em um livro que eu li, e eu quero ler para você agora, tá bom? Diz assim: o que é a evangelização? A definição da evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, visando sobre o poder e a dependência do Espírito Santo e levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Gente, o Evangelho é você comunicar de uma maneira clara aquilo que você recebeu do Senhor, fazer com que essas pessoas confessem e sejam salvas através da fé no nosso Senhor Jesus, ensinando e batizar essas pessoas, ensinar essas pessoas e fazer dessas pessoas discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Essa é a definição da evangelização. É por isso que muitos missionários, pastores, muitas pessoas que sentem essa chamada de levar o Evangelho a todas as pessoas, que querem ser participantes da grande comissão, elas querem levar o Evangelho. E quando essas pessoas aceitam a palavra, elas aceitam o Evangelho, a boa notícia, com certeza eu creio que ali começa o discipulado. A pessoa começa a se tornar discípulo. O discípulo é o aluno, é o seguidor, né? Ela começa a seguir Jesus. E quem começa a seguir Jesus em fidelidade tem esse título de discípulo, seguidor. Eu creio que a evangelização ela tem um poder estrondoso de nós conseguirmos levar o Evangelho para muitas pessoas. Você não imagina o poder que você tem de já você hoje conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de forma clara e conseguir, se você conseguir comunicar essa palavra clara que você recebeu do Senhor, se você conseguir comunicar essa boa notícia a outras pessoas, eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas você vai ganhar para Jesus. Então, nós vimos hoje um pouco sobre o que é evangelização. É claro que em poucos minutos nós não temos como explicar para você
todos os segmentos da evangelização, mas eu te dei um amplo conhecimento. Se você quiser se aprofundar mais, tem muitos livros, tem outros vídeos também no YouTube de pessoas com muitas informações sobre a evangelização. Mas enfim, esse vídeo é mais voltado para os membros da Igreja Mais Amor, para eles terem conhecimento do que é a nossa segunda base, que é a evangelização. Tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que iremos falar sobre discipulado. Fiquem todos com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.